Papo reto, eu odeio novela por 3 motivos. O primeiro é porque eu sou um ator frustrado, que nunca conseguiu papel nem pra figuração na Rede Globo. Isso é verdade. O segundo motivo é porque eu já sofri muito tentando fazer novela, muito. Que acabou me dando um pouquinho de ranço desse tipo de entretenimento. Por exemplo, teve uma vez que eu tentei fazer teste pra uma novela da Record. A novela agora que teve, Gênesis. Mano, essa história é verdade. Eu lembro que eu tava quase aprovado na novela. Eu tava praticamente aprovado. Eu ia fazer um anjo lá, que aparecia no começo. E tipo assim, era o meu momento de brilhar, tá ligado? Você sabe o seu momento? Era o meu momento. Eu já tinha dito pra minha mãe, pra minha tia, a minha avó tava grudada na televisão querendo ver. O meu primo ateu ia começar a ver a novela Gênesis, ia ser uma bênção na minha família. Quando tava tudo certo pra eu fazer o anjo, eu já tava decorando o texto que o anjo falava lá. Tava tudo certo. A produtora do nada me cortou do papel. E tu sabe por que ela me cortou? Mano, essa história é verdade, eu juro. Ela falou que eu era calvo demais pra fazer um anjo. Calvo demais. Eu lembro que quando eu ouvi aquilo, eu falei, qual que é o problema da minha calvície? Calvície é sinônimo de inteligência. Se você vê as pessoas mais inteligentes do mundo, todas são calvas. Que loucura! Eu lembro que eu perguntei pra ela, quantos anjos você entrevistou? Você nunca viu um anjo calvo? Tu nem acredita em Deus pra começar. O dono da Record é careca, o bispo lá. Terminei que eu briguei com todo mundo e hoje em dia eu nem posso pisar na Universal. Eu tô brincando, mas presta atenção. O principal motivo que eu não gosto de novela é que se você não assistir os 3 primeiros capítulos, você não entende a novela inteira. Os 3 primeiros episódios da novela são os mais importantes, porque é em cima deles que se desenvolve a narrativa inteira. É através dos 3 primeiros capítulos que você entende os personagens, que você entende a motivação do vilão, do mocinho, de tudo. E com a Bíblia é do mesmo jeito. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia são de longe os mais importantes. Tudo que acontece no texto bíblico é um reflexo e uma consequência das doideiras que vão acontecer nesses 3 primeiros capítulos. E é por isso que hoje eu vou resumir esses capítulos aqui pra vocês, de uma forma bem fácil. Que eu posso até ser calvo, mas pelo menos burro eu não sou. Gostaram? E outra coisa, todo mundo sabe que calvície é bonito, né? É dos carecas que elas gostam mais. Vambora. Esse vídeo vai ter 3 partes, porque senão ele vai ficar muito grande. E hoje eu vou focar exclusivamente em Gênesis capítulo 1, pra ajudar vocês. Beleza? Bora. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E ele é um livro narrativo. Basicamente, ele conta uma história. O livro de Gênesis, ele começa na criação do mundo e ele termina na história de José. Ele geralmente é dividido em 2 partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 11. E a segunda parte é do capítulo 12 até o final. A primeira parte geralmente foca na história de Deus com o mundo inteiro. Mostra como que Deus criou a humanidade, mostra qual foi o propósito inicial de Deus pra nós e, infelizmente, mostra também como que a humanidade desandou totalmente. A segunda parte do livro mostra Deus escolhendo um homem, Abraão, pra reconstituir sua graça no mundo e salvar a humanidade do pecado. Hoje a gente não vai focar na segunda parte, a gente só vai focar nos 3 primeiros capítulos. O primeiro capítulo de Gênesis é um dos capítulos mais legais, na minha opinião. Eu lembro quando eu li esse capítulo, eu fiquei, caraca, que legal isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Basicamente, o capítulo 1 descreve como que Deus criou todo o universo e todos os animais e seres humanos existentes na Terra. Existe uma coisa bem legal no capítulo 1, que é essas divisões de criação. Como assim? A Bíblia mostra que Deus criou todo o universo em 7 dias. Porém, desses 7, só 6 dias que Deus realmente trabalhou. Nos 3 primeiros dias, Deus cria os alicerces da existência. De forma resumida, no primeiro dia, Deus cria a luz. No segundo, ele cria os céus e as águas. E no terceiro dia, ele cria a terra. De forma bem resumida aqui pra você. Uma forma interessante de entender os 6 dias da criação é entendendo que primeiro Deus cria a essência e depois ele preenche. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo, ele criou os céus e as águas. E no terceiro dia, ele criou a terra. No quarto dia, ele preencheu essa luz e criou os astros. A lua, o sol, que é meio que indicativos da luz, é ele preenchendo essa luz que ele criou. No segundo dia, ele cria animais para preencher os céus e as águas. E no último dia, no sexto, ele cria os animais terrestres da terra e o ser humano para preencher essa terra. Uma das coisas mais importantes do capítulo 1 que você tem que observar é essa frasezinha escrito: e Deus viu que isto era bom. Essa frase é muito importante porque mostra que quem está definindo as coisas boas e más o tempo todo é Deus. Deus não pede a opinião dos seres humanos para definir o que é bom e o que é mal. Ele define sozinho. E isso é um dos conceitos primários para você entender, por exemplo, o que é pecado. Pecado não é só fazer uma coisa errada. Você fez uma coisa errada, que coisa chata, que coisa feia. Não, o pecado é meio que a gente pegando o lugar de Deus, tá ligado? Desde o começo da Bíblia, Deus mostra pra gente que quem define o que é bom e o que é mal é Deus. E o pecado não é só você ir contra Deus, mas você querer tomar o lugar dele. É meio que você disser pra Deus assim: dá licença, sai daí, porque quem vai definir o que é certo e o que é errado pra minha vida sou eu. E é aí que a gente peca.
Outra coisa muito interessante no capítulo 1 é a criação dos seres humanos. Eu vou falar mais isso no próximo vídeo, que fala sobre o capítulo 2, mas eu quero falar um pouquinho aqui pra vocês. O auge da criação de Deus nessa terra, literalmente, são os seres humanos. Por exemplo, tem um Salmos que diz que nós somos a coroa da criação. É importante você entender quem nós somos de verdade para você não perder de vista as coisas que estão acontecendo na Bíblia. Deus nos cria do mundo de uma forma bem diferente que ele cria, por exemplo, os animais. Quando ele cria os animais, ele manda a terra criar os animais. Ele fala assim, terra, crie os animais. Quando chega a hora dos seres humanos, a narrativa meio que para. É como se Deus falasse, peraí, que agora eu vou fazer uma parada importante. Deus então pega o pó da areia com a própria mão, molda o ser humano e sopra nele o ruá, que é o sopro divino. Não só isso, Deus também nos dá imagem e semelhança e domínio sobre toda a terra. Nós, seres humanos, fomos criados não só para ser mais um animal aqui nessa terra, mas sim para sermos representantes. A gente representa Deus aqui nesse mundo. Porque imagina só, imagina que a única oportunidade do mundo entender quem Deus é através de você. É olhando os seus atos. Outra coisa muito interessante é que a imagem plena de quem Deus é não é definida só pelo homem ou só pela mulher. A Bíblia deixa claro que a imagem plena de Deus é o homem e a mulher, é a humanidade. Ninguém é Deus sozinho, e isso é muito legal. Porque isso mostra que a gente precisa um dos outros, entendeu? Ninguém é Deus sozinho. No Jardim do Éden, a humanidade era a imagem de Deus. E depois da queda, vou dar um spoiler pra vocês, a igreja é a imagem de Deus. Ou pelo menos era pra ser. Mas não uma pessoa solta da igreja, a igreja inteira, entendeu? Doideira. Esse foi o capítulo 1 de Gênesis. Eu espero que você tenha gostado. Semana que vem eu posto Gênesis 2 pra vocês. Eu vou tentar fazer uma vez por semana vídeos assim, porque dá bastante trabalho. Mas é isso, não esquece de se inscrever, dar o like e te vejo amanhã 10h30. Lembra que tá tendo vídeo sempre 10h30 e 6 horas da noite. Tamo junto. Tchau.